Olá, turma! Na aula de hoje nós iremos dar continuidade ao estudo de áreas, certo? Na verdade, a área das figuras depende muito do formato a qual elas trazem. Se a figura a qual nós vamos calcular a área é um retângulo, então o retângulo nós sabemos que ele possui uma base e uma altura. Então a área de um retângulo é dado por base vezes a altura, ou seja, é simplesmente multiplicar a base pela altura. Em outras palavras, a largura pelo comprimento. Suponhamos que a base desse retângulo seja 8 e que a altura seja 2. Então a área do retângulo será 8 da base vezes 2 da altura. Então iremos obter uma área de 16 unidades. Suponhamos ainda que essa base seja 12 e que a altura seja 6. Então a área desse retângulo será base vezes altura, ou seja, o valor da base é 12 vezes o valor da altura 6. Então nós iremos obter 6 vezes 12, 72 unidades de área. Quando eu falo unidades de área, é porque vai depender da unidade das unidades de comprimento da figura, da base, da altura. Se estão em centímetros, a área será centímetros quadrados. Se estão em metros, então a área será metro quadrado. Então sempre dessa forma. Se os comprimentos são em centímetro, a área é centímetro quadrado. Se os comprimentos estão em metro, metro quadrado e daí por diante. Agora é importante observar uma coisa. A área de um triângulo, ela é geralmente a metade da área do retângulo. A área do retângulo, ó, vamos lá observar, é base vezes a altura. Então a do triângulo é a metade. É base vezes a altura dividido por 2. Tudo que eu faço, a divisão por 2, eu estou tomando a metade. Então, a área de um triângulo é a metade da área de um retângulo. Logo, qualquer triângulo, para calcular a área, eu vou pegar a base, multiplicar pela altura e dividir por 2. A base é o lado a qual a figura se apoia. Para este triângulo aqui, a base dele é esse lado. Então, suponhamos que seja 3 e que a altura seja 4. Esse lado aqui, 4. Então, a área vai ser 3 vezes 4 sobre 2. Ou seja, dividido por 2. Portanto, a área vai ser 3 vezes 4, 12. Por 2, 6. Iremos ter uma área igual a 6. Já o quadrado é um pouco semelhante à área do retângulo. O quadrado, nós sabemos que é a figura que possui os seus 4 lados congruentes. Como assim congruentes? Quando nós falamos congruentes, são lados que possuem a mesma medida. Por exemplo, esse é um quadrado e esse lado é 4. Então eu sei que, via de regra, os demais lados são iguais a 4, pois um quadrado possui os 4 lados congruentes, com medidas iguais. A área de um quadrado, semelhante à área de um retângulo, vai ser base vezes a altura. Agora, observe que a base é igual à altura. Então, eu vou ter 4 vezes 4, que vai me dar um valor 16. Alguns livros ainda utilizam a fórmula um pouco diferente para o quadrado. Como assim? Representando por L o lado de um quadrado, por ser tudo igual, L e L e L, por ter as mesmas medidas, a área será L vezes L, no que resulta o quê? Ó, L vezes L, L ao quadrado. Tudo que é L vezes ele mesmo é ao quadrado. Isso é uma regra lá de potência, não é? Mesma base, repete, são os expoentes. Ó. Então, L vezes L, L ao quadrado. Logo, para determinar a área de um quadrado, basta, ó, seguindo essa fórmula aqui, tomar o valor do lado, se o lado é 4, elevar esse lado ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Então, bem simples,
a área de um quadrado. Basta eu pegar o valor do lado e elevar a 2, resolver, eu tenho a área. Ok? Isso é útil no nosso dia a dia? Sim, isso é muito útil. Vamos para uma pequena situação problema. Suponhamos que eu queira revertir o piso da sala da minha casa. Imagina que a sala da minha casa tenha o formato de um retângulo. E eu quero colocar piso aqui. Colocar o piso na sala. Suponhamos que cada quadradinho desse aqui, cada retângulozinho desse, aliás, cada quadradinho desse seja uma cerâmica, uma peça cerâmica que tenha dimensão de 30 por 30 centímetros. Certo? Então, quanto será a área de uma cerâmica? A área de uma cerâmica apenas vai ser o lado vezes o lado, ou seja, ela é o quadrado. Como o lado é 30, 30 ao quadrado, 30 vezes 30 nos dá o valor de 900. 900 centímetros quadrados. Suponhamos que seja centímetro a medida. Agora, suponhamos que esta medida da minha sala seja 4 metros. E esta medida aqui da minha sala seja 6 metros. Qual é a área da sala? Observando aqui a figura, ela tem o formato de um retângulo. Então a área é base vezes a altura. Já que é um retângulo, então a área vai ser 4 metros vezes 6 metros. Essa área vai ser igual a 24 metros quadrados. Ok? Pronto. Então aqui eu calculei a área da própria cerâmica, de uma cerâmica, e a área da sala. Agora eu pergunto, quantas cerâmicas serão necessárias para me colocar em toda a minha sala? Para revestir o piso de toda a sala, eu vou precisar de quantas cerâmicas? Então é bem simples, é uma situação problema do dia a dia. Para mim encontrar esse número de cerâmica, eu vou pegar a área da sala, ó, e vou dividir pela área da cerâmica. Vou pegar a área da sala toda e vou dividir pela área da cerâmica. Ok? Vamos lá. Resolver essa situação problema. Resolver aqui. Então, número, ó, cerâmicas é igual a área da sala, 24 metros quadrados. E a área da cerâmica, 900 centímetros quadrados. Ah, agora complicou um pouquinho, né? Por quê? Porque as minhas unidades